Olá, meus amigos, internauta, você que acompanha o meu canal do YouTube. É com prazer nesse momento que eu quero falar para você sobre a importância histórica dos 70 anos da consolidação das leis do trabalho, sancionada pelo presidente Getúlio Vargas em 1º de maio de 1943. Hoje em dia, volta e meia, determinados setores liberais, entre o empresariado, as classes médias liberais, defendem a flexibilização das leis do trabalho, onde o próprio empregado ou o trabalhador teria os mesmos direitos de negociação frente às classes dominantes, às classes que detêm os meios de produção, ou seja, o empresariado, ou o patrão que aproveita e dá o emprego para o trabalhador. Mas, na verdade, a gente vê que a essência não é bem assim. O direito do trabalho, se ele existe, é para proteger o lado mais fraco. Entre a disputa das relações entre o capital e o trabalho, geralmente as legislações trabalhistas têm como intuito amparar o lado mais fraco, amparar o trabalhador. E como é que se daria a confecção da consolidação das leis do trabalho? Muitas pessoas, muitas vezes ligadas à historiografia petista, que trata sobre o tema da era Vargas, ou ao mesmo tempo sobre a existência dos direitos trabalhistas, fala que a criação da CLT teria um caráter fascista, muitas vezes inspirada na Carta del Lavoro, a carta feita em 1927 por Benito Mussolini para guiar e fazer como é que deveria ter as relações de trabalho entre o empresariado e os trabalhadores dentro do Estado fascista. Ora, a própria consolidação das leis de trabalho feita pelo Brasil não teria nenhuma relação com os 30 pontos aproximadamente da Carta del Lavoro, uma vez que a Carta del Lavoro ela tem relação clara e ininterrupta com a defesa, muitas vezes, das corporações, mas principalmente do empresariado. O empresariado deveria obedecer à legislação fascista, mas geralmente quem era penalizado eram os trabalhadores, em detrimento da consolidação das leis de trabalho, fruto muitas vezes dos embates entre o empresariado e as classes trabalhadoras desde os tempos que remontavam à Primeira República. Vale relembrar, inclusive, que na relação de trabalho na Primeira República, ou conhecida como a República Velha, os direitos sociais eram vistos como caso de polícia. Os empresários ligados aos grandes políticos da República Velha, obviamente uma burguesia nascente, aliada aos setores do grande latifúndio cafeeiro, eles tratavam os trabalhadores muitas vezes vindo da Europa e que mal tinham os relacionamentos de trabalho precarizado, ou os trabalhadores brasileiros, ou inclusive desses trabalhadores brasileiros, os egressos da sociedade escravista, principalmente os negros recém-libertos, a partir da Lei Áurea de 1888, muitos deles não tinham sequer o mínimo de direito trabalhista. Poucas eram as categorias que tinham de fato direitos a partir de ações pontuais de defesa do trabalho, e não havia de forma sistemática uma regra que pudesse conter linhas gerais do relacionamento entre o capital e o trabalho. Vale atentar que um livro clássico, fruto de uma tese de doutorado, A Invenção do Trabalhismo, de Ângela de Castro Gomes, ela trata justamente sobre esse processo de idas e vindas da defesa dos interesses da classe trabalhadora, muitas vezes com retrocesso, onde o Estado liberal de fundo excludente no Brasil protegia o patronato em detrimento da classe trabalhadora, e é a partir de Vargas, com seu governo, com um conjunto pactuado de trabalhadores que apoiam a Revolução de 1930, é que há uma série de ações efetivas na construção de uma legislação trabalhista, fruto, da verdade, dos seguidos decretos-leis presentes do governo Vargas, desde a era provisória, passando pelo governo constitucional e seguindo o Estado Novo. E qual é a influência, de fato, da legislação trabalhista que Vargas sancionaria, de fato, com a criação da consolidação da Lei de Trabalho em 1º de maio de 1934? Ela não se daria com a influência do fascismo, onde ele apoia de fato a ideia do corporativismo, mas a serviço de um Estado totalitário. Pelo contrário, a ideia, por exemplo, da unicidade sindical se dá diante da desorganização
muitas vezes dos movimentos sindicais, dividido entre as correntes comunistas, anarquistas, ou as amarelas, que eram as reformistas já nos anos 20 e 10, e era necessário que essa nova legislação assegurasse os direitos dos trabalhadores diante da unidade da classe trabalhadora. E justamente por ironia, os setores da burguesia defendem o pluralismo sindical, que na verdade ele mais tira a força da união da classe trabalhadora do que na verdade ela enfatiza a unidade dos trabalhadores na defesa das suas bandeiras. E para isso o imposto sindical serviria nada mais nada menos para que os sindicatos, a partir do seu fundo proveniente do desconto do salário do trabalhador durante um dia do ano, ela automaticamente com esse fundo poderia gerir essas suas atividades em defesa do trabalhador. E quem seriam os promotores da CLT? Seriam intelectuais como Segadas Viana, que mais tarde seria o ministro do Trabalho do segundo governo Vargas, que antecederia o João Goulart como ministro do Trabalho. Seria Evaristo de Moraes, que na verdade foi o primeiro consultor jurídico do Ministério do Trabalho. Ele seria um dos grandes formuladores da era Vargas e ao mesmo tempo ele teria uma fundamental função, não só na criação do CLT, mas mais tarde, um ano antes do golpe, na promoção da criação de um Código de Trabalho em pleno governo Jambo, que ampliaria os direitos dos trabalhadores, além da CLT que, dentre outras coisas, assegurava a estabilidade do trabalhador na empresa após 10 anos de trabalho, e que a ditadura militar, o regime autoritário civil-militar, ela tiraria esse direito clássico da CLT para colocar o fundo de garantia por tempo de serviço. Ora, era muito mais fácil para o empresariado demitir o trabalhador e com o fundo que ele recolheria do salário do trabalhador, poder pagar esse trabalhador pelo tempo que ele trabalhou na empresa, do que assegurar claramente o direito trabalhista a partir da própria estabilidade do trabalhador. Evaristo de Moraes, Segadas Viana, lembrando que o Evaristo de Moraes era socialista, o Joaquim Pimenta era um quadro comunista, e o Agripino Nazaré, que era um baiano e era socialista também. Como que esses quadros, que fundamentaram a formação da CLT com o apoio do ministro do Trabalho Alexandre Marcondes Filho, poderiam fazer uma legislação trabalhista de fundo fascista? Seria bastante coerente. Pelo contrário, essa CLT teria influência não só ideológica desses quadros, como também teria influência clara da encíclica católica Rerum Novarum, fundamentada pelo Papa Leão XIII, e que, a partir do primeiro congresso relacionado aos direitos sociais, feitas em 1941, essa influência da doutrina social da igreja, em que baseava a ideia da justeza entre o capital e o trabalho a partir do princípio da justiça social, onde os lucros exorbitantes deveriam ser condenados e ao mesmo tempo o trabalhador deveria ter um ganho capaz de sustentar a sua família. Ou seja, você tinha a fundamentação ideológica desses quadros como Evaristo de Moraes, como Agripino Nazaré, como Joaquim Pimenta, que eram quadros de esquerda, um quadro trabalhista chamado Segadas Viana, e enfim, a partir desses mentores da construção, da consolidação das leis de trabalho, compilando todos os decretos presentes da era Vargas que defendiam a classe trabalhadora, e com a criação, obviamente, da justiça do trabalho para fazer a mediação entre os interesses do capital e do trabalho, dando defesa ao trabalhador, dando o privilégio ao trabalho sobre os interesses do capital, você ao mesmo tempo teria não só a influência desses quadros, como também a influência da doutrina social da igreja e das deliberações tomadas pela Organização Internacional do Trabalho, além das constituições que versavam os direitos dos trabalhadores, como por exemplo a Constituição de Weimar, sobre forte influência da social-democracia alemã e que versava sobre os direitos dos trabalhadores. Enfim, a ideia até da unicidade sindical era oriunda, inclusive, não só da Revolução Russa, mas de uma discussão anterior na Europa dos partidos de esquerda. Enfim, seja como for, essa influência da defesa da CLT, é óbvio que os comunistas, que no início tinham raiva de Vargas por conta de Vargas não aceitar as posições sectárias da ANL, eles automaticamente taxariam de fascistas. Mas mais tarde o próprio PCB
para dominar os sindicatos na década de 50 e 60, usaria o mesmo imposto sindical para poder fomentar as suas lutas em defesa da classe trabalhadora, aliado ao Partido Trabalhista Brasileiro, da qual estavam João Goulart, Leonel Brizola, o próprio Vargas, que falecido manteria a luta e a proposição da defesa dos trabalhadores com a Carta Testamento. Enfim, uma gama de fatores que, juntamente com o Partido Comunista, os outros partidos de esquerda tomariam a defesa da CLT como um meio jurídico capaz de assegurar os direitos dos trabalhadores, os amplos direitos sociais que os trabalhadores, a partir das suas lutas históricas, a partir do seu suor, do seu sangue, desde a Primeira República em diante, elas passariam a ter efetivado os seus direitos sociais. E quem trataria de verdade de chamar a CLT de fascista e colocar o epíteto ligando a Carta de Lavoro, já que os comunistas do PCB deixariam de lado essa iniciativa? Primeiramente, o neossindicalismo do PT, que para se confrontar com o trabalhismo, ele tentaria colocar defeitos diante da CLT de Vargas. Vale atentar que o próprio Lula, na ignorância, dentro do final da década de 70 e início da década de 80, diria que a própria CLT era um AI-5 dos trabalhadores. Ora, se Lula soubesse que estavam entre os formadores da CLT socialistas e comunistas, ele jamais diria uma frase dessa, uma frase de fundo bastante equivocado. E por fim, os setores liberais, a partir do jornal o Globo, a Veja e outros setores da grande mídia burguesa, defendendo os interesses patronais, elas tratariam a CLT ligada ao fascismo de Benito Mussolini, até porque no sentido de desvalorizar e descategorizar todos os direitos sociais presentes na CLT. Ora, a partir da defesa da CLT, principalmente na gestão de Carlos Lupe no Ministério do Trabalho, entre 2007 a 2011, acaba-se com um papo presente na era FHC da flexibilização dos direitos trabalhistas, onde, na prática, os patrões teriam ampla vantagem frente ao conjunto dos trabalhadores, mesmo os organizados dos sindicatos. E mesmo com essa ofensiva liberal, os governos progressistas trataram de barrar essa tal tentativa de defesa do patronato sobre os direitos históricos dos trabalhadores. E hoje, enfim, com todas as limitações e avanços, temos uma CLT que, na verdade, nada mais é que uma das legislações trabalhistas mais avançadas do mundo. Enfim, a partir de hoje, completamos 70 anos da criação da CLT, em 1º de maio de 1943, sancionada pelo presidente Getúlio Vargas, temos a garantia que, longe de ser arcaica essa legislação, essa lei, mesmo com os desafios do século XXI, é a salvaguarda histórica dos direitos do trabalhador brasileiro. A salvaguarda do trabalhador, que ao mesmo tempo, hoje, na discussão sobre a lei das empregadas domésticas, já aprovada já pelo Congresso, ela já trata e assegura os direitos dessa categoria histórica, que há anos e anos não tinham em sua plenitude os direitos trabalhistas e tem hoje salvaguardada na CLT tais direitos. Enfim, eu agradeço a reflexão e a paciência de vocês diante deste vídeo. Conto com o apoio, com as críticas e com as sugestões, na certeza que a partir dessa análise e dessas reflexões históricas a gente possa relacionar a análise do presente a partir da observação do passado, visando, acima de tudo, planejarmos qual o futuro que queremos aos nossos filhos, ao nosso próximo e, acima de tudo, a uma pátria mais justa, mais igual, mais solidária. Um grande abraço a todos, muito obrigado.